Porque acho que vai dar interferência também, né? Estou falando, né? É, se bem que Não, porque se não der certo, se der certo eu vou pra ali, né, gente? Porque eu só vou apresentar. Porque elas já estão cansadas. Não, mas aí também. Oi, gente. Vamos ver se começou aí. Não, porque se não der certo, se der certo eu vou pra ali, né, gente? Porque eu só vou apresentar. Aí eu convido. Oi, gente. Vamos ver. Ó, adiciono. Aí tem uma outra coisa que você deve fazer. Só que é isso? Não. Peraí. Acho que vai ter que fazer uma só mesmo. Eu acho. Ela falou que tem celular que se tiver uma coisinha desligada não funciona. Deve ser isso que tá acontecendo no seu, né? Não sei, eu também não faço a mínima ideia que seja. Oi, gente. Aí, ó, apareceu aqui de novo, ó, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, tá o seu nome. Mas aí não aparece nada. Gente, ó, voltamos. A Carol está aqui, ó. Oi, gente. Boa Essa noite, tudo bem? Carol Beluzzi, a nossa nutricionista que eu falei pra vocês que é Mara, que eu conheci aqui, que é, ó, das nossas. Tanto é das nossas que vocês viram, né? Não deu certo, ela vem aqui. Igual a gente assim, determinada. E o que ela vai falar? Ela vai falar da alimentação agora, no tempo que tá agora, né? Desse coronavírus. Oi, Cleiton. E eu vou deixar vocês mais com ela, porque ela que é a novidade, né? A novidade também é esse negócio de ficar fazendo lives, tudo, e a gente vai aprendendo aos poucos. Mas o que eu não queria é deixar vocês na mão tão longe de mim tanto tempo, porque já faz muito tempo, tá bom? Boa noite. Então, o que vocês vão falar agora? Vocês estão aí, ela vai ficar aqui no meu celular, porque a gente não conseguiu colocar as duas telas com ela. Deve ter alguma pecinha, né? Eu acho que é essa aqui, ó, que tá na frente da tela, mas não conta pra ninguém. E eu vou deixar ela aqui no meu celular e vocês vão fazendo perguntas pra ela, tá bom? Angélica, saudade! E depois ela vai respondendo. Qualquer coisa também que ficar aqui nos comentários a gente vai respondendo depois. E também tem lá no YouTube, quem quiser fazer pergunta eu vou pôr lá depois dessa live lá, tá bom? Pode ser? Podemos começar com ela? Vocês fazem as perguntas e ela vai começar se apresentando, falando o que ela faz, tá bom? Deixar vocês com ela. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Eu sou a Carol, eu sou nutricionista clínica e esportiva. Então, eu pego os pacientes desde aquela parte do emagrecimento até o ganho de massa muscular, tá? Eu atendo aqui nos municípios de Adamantina e Lucélia também, tá bom? E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre alimentação nesse período da quarentena, porque todo mundo chega e fala: Carol, pelo amor de Deus, me ajuda, eu engordei, não sei mais o que eu faço. Eu como o dia inteiro, se tiver comida tô comendo. Então eu vim falar um pouquinho com vocês. E eu vou começar sobre a diferença da fome física para a fome emocional, tá? Porque a gente tem esses dois tipos de fome. Se a gente não consegue diferenciar, a gente vai comer realmente toda hora, tá? Então, o que acontece? A fome física, ela vai apresentar sinais físicos. Então, o estômago vai estar roncando, tem gente que tem dor de cabeça, fraqueza, tontura, inúmeros sintomas, tá? E a fome emocional, ela não apresenta nenhum desses sintomas. Então, você só tá com fome, porém não tem estômago roncando, não tem dor de cabeça, não tem nada, tá? E a fome física, ela vai surgindo aos poucos. Então, você tá com um pouquinho de fome, ela vai aumentando, aumentando, até virar uma fome zona, né? E a fome emocional, ela vai surgir de repente. Então, de repente, você tá com fome. A fome física, ela também não é seletiva. Então, o que tiver, você vai comer, independente do que seja. A fome emocional, não. Ela vai ser seletiva. Então, ai, que vontade de comer um doce. Ai, que vontade de comer uma pizza. Então, quando você tem um desejo por um alimento específico, isso não é fome, é vontade de comer,
tá? E a fome física, ela desaparece depois das refeições. Então, você comeu, tá saciado, não tem mais fome. A fome emocional já não. Ela pode persistir mesmo depois que você comeu. Então, às vezes eu comi um chocolatinho, ai, que vontade de comer outro, e assim por diante, até comer a caixa inteira, né? Até ver o fim da caixa. E a fome física, ela causa satisfação. Então, você terminou de comer, você está satisfeito. A fome emocional, não. Ela já gera uma culpa. Ah, eu não poderia ter comido isso. Nossa, então isso não é fome física, já é fome emocional. Então, quando você consegue identificar esses tipos de fome, fica muito mais fácil. Então, essa fome emocional, ela vai passar. Se você for fazer outra atividade, às vezes ler um livro, fazer qualquer outra coisa, você esquece e ela vai passar. Ao contrário da fome física. A fome física, ela é algo fisiológico. O seu corpo também precisa comer para se manter em pé. Então, você precisa se alimentar. Então, quando você consegue diferenciar essas duas, fica muito mais fácil você identificar e não precisar ficar comendo toda hora. Então, se tem um desejo específico, você já sabe que é vontade de comer, não é fome, tá? Deixa eu ver. O pessoal falando que precisa ganhar massa muscular. Porque aqui tem gente do grupo, gente que não é do grupo. As meninas do grupo, acho que saiu e agora estão demorando para retornar. Mas a Djanira é lá de Oswaldo Cruz. Eu conheço ela não é do grupo de Salmourão. E ela tá falando que ela tem dificuldade assim, de conseguir massa muscular, né? Os outros só foi oi, mas estão entrando. Estão entrando, né? Porque aquela hora tinha nós não estávamos. Nós não estávamos. Pessoal do grupo aí, ó, vai chamando as outras e fala que começou, hein? Então, Djanira, sobre massa muscular, realmente tem que fazer acompanhamento nutricional, né? E fazer um acompanhamento, exercício físico. Não tem jeito ganhar massa muscular sem essas duas coisas. Então, necessita de você procurar algum profissional da área, tá? E, gente, eu vim falar também com vocês que muita gente chega para mim no consultório querendo emagrecer e às vezes chega em jejum ou com uma restrição muito severa de alimento, né? E isso não é um segredo. Então, agora que a gente está em casa, todo mundo fica desesperado porque está engordando. Então, agora também não é o momento de fazer loucuras, fazer dieta da moda ou ficar em jejum, tá? Porque esse não é a forma correta de emagrecer. A gente tem que sempre prezar a qualidade dos alimentos e não a quantidade. Então, muitas vezes chega no consultório, o paciente fala, nossa, mas eu vou comer tudo isso. Sim, você vai comer tudo isso, porque o que importa não é a quantidade, sim a qualidade. Então, vamos supor que você fala, ai, Carol, mas eu já como super pouquinho, não como quase nada. Mas aí você vai lá e come bombom, come chocolate, ultraprocessados. Você tem sim uma quantidade de refeições pequenas, porém tem muito alimentos calóricos, né, na dieta. E quando você consegue substituir, às vezes, com uma fruta, para outro alimento mais saudável, além de diminuir essa quantidade calórica, você traz nutrientes também para o seu organismo. Então, não é o segredo restrição e jejum, gente. Sempre pese pela qualidade do seu alimento, tá? De Janira falando, preciso mesmo de um acompanhamento profissional. Aí de Janira, você tem que procurar um profissional de confiança, né? Sempre um profissional de confiança que você entregue, porque você está entregando realmente a sua saúde, né? Que está em jogo. Então, procure um profissional de confiança, marque uma consulta e aí você consegue fazer o tratamento, tá bom? Aí elas me fizeram umas perguntas já. Pode falar também. Tem uma paciente nossa que ela não pode comer várias coisas porque ela tá com um problema de pressão cerebral, né? E tiraram um monte de alimento dela. Aí ela pergunta, o que eu posso trocar pelo arroz? Tá.
Ela fala que não pode viver sem arroz. Sim, ó, os carboidratos, hoje em dia as pessoas colocam o carboidrato como vilão. Eles não são nossos vilões, tá? Sim, a gente precisa deles, a gente precisa para pensar, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de carboidrato para fazer nossas atividades diárias, tá? Então sempre a gente precisa do carboidrato. Porém, é onde mora muito o problema de muitas pessoas. Não sabem escolher esse carboidrato, escolhem um carboidrato ruim, né? Às vezes farinha refinada, a maioria das vezes farinha branca. Então é sempre bom evitar, principalmente no caso dela, evitar esse carboidrato de farinha branca. Não é cortar 100%, mas diminuir, né? Então às vezes a pessoa vai lá e come arroz, um monte de arroz. Será que não dá para você diminuir um pouquinho, diminuir uma colher pelo menos? E os substitutos, existe também alimentos que a gente consegue substituir pelo arroz, como a batata, como a mandioca também, inhame a gente consegue substituir, batata doce, batata inglesa também, tá? Então, sempre ter essa noção, porque às vezes a pessoa vai lá e come um arroz e vai lá e come um purê de batata. São duas fontes de carboidrato, né? Então, sempre ter essa noção, escolha um. Eu tô com vontade de comer o purê. Então, você come o purê e não come o arroz, porque um substitui o outro, tá? E agora, principalmente no frio, gente. Tem gente que gosta de uma sopinha e coloca macarrão, coloca batata, coloca mandioca. Em falar nisso, o pessoal do grupo, né, do meu grupo, os outros que estão aqui não, mas depois vocês podem entrar lá e pedir para Carol. Eu passei para elas o book que você mandou das sopinhas e do caldo, que eu adoro. Eu vou fazer o de abóbora, porque eu não gosto muito de sopa, mas gosto de caldo. Então isso também que você falou é uma coisa bem bacana. O que a gente pode comer nesse frio, né? E o que você tinha dito também, né? Porque às vezes a gente começa uma dieta, as meninas que já estão faz tempo sabem, mas quem começa agora quer tirar tudo. Aí você aguenta tirar tudo 3 dias, tem gente que é forte 2 semanas, depois não aguenta mais. Tem que ir aos poucos. Como psicóloga, eu falo, gente, a gente tem que ir tirando aos poucos. Não dá pra cortar tudo de uma vez. E eu ainda, às vezes eu falava assim, não fale isso pra nutricionista, porque a nossa nutricionista falava assim, vamos cortando, né, cortar tudo. Eu sei como que é, mas eu falei assim, vocês têm que começar um pouco, tira aos pouquinhos. E aí isso que você falou da sopa é bem legal nesse tempo de frio. Quais caldos e sopas, o que eu posso fazer pra comer agora nesse frio, nesse tempo, né? Eu montei um e-bookzinho, gente. Quem tiver interesse, me chama lá no Instagram. Depois a Andrea passa o meu Instagram para vocês. Me chama lá que eu mando o e-book também. Mas basicamente é assim. A gente pode optar sim por sopa e caldos. Eles podem substituir o nosso jantar. Porém, depende muito da forma que você vai montar, né? Então, vamos supor, a sopa é como se a gente fosse montar um prato. Então, ela precisa ter a base ali do carboidrato, que pode ser um macarrão mesmo, né? Muita gente gosta de sopa de macarrão. A gente pode fazer uma sopa de mandioca, a gente pode fazer um caldo de abóbora, também poderia entrar. A gente precisa também da proteína. Então, essa proteína ela poderia ser um feijão, um frango desfiado, que você poderia colocar no caldo ou na sopa também. Queijo também entra como proteína. E a gente precisa também da gordura. Então, mas a gente precisa de gordura boa. Então, no caso, o azeite você poderia estar colocando também. Tem gente que gosta bastante de semente de abóbora, gosta às vezes de uma castanha picadinha também no meio, dá uma crocância, dá uma diferença pro caldo. Então sempre a gente pode colocar esses tipos de coisas na nossa alimentação. Então a linhaça, você pode salpicar a linhaça em cima do caldo também. Além de saciedade, ela vai agregar uma gordura boa também. Deixa eu ver, tem mais alguma dúvida das meninas? Meninas, quem tá aí tem alguma dúvida do grupo, alguma coisa que queira perguntar, aproveita, viu? Porque tem que entrar e aproveitar a situação. Porque a gente tá aqui, ó, ela tá disponível, a gente não conseguiu mexer, eu não consegui mexer no Face, mas ela veio até aqui. E assim, lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que manter a rotina, mesmo estando em casa? Isso é muito importante pro organismo, e tenho certeza que ela vai falar também. Pro emocional é importante, porque se você descontrola o sono,
você descontrola um monte de coisa no seu organismo. E eu acredito que nutricionalmente também. Então, mantenham a rotina. Se vocês acordavam 6 horas da manhã, continuem. Ah, não dá? Pelo menos um pouquinho mais tarde, acorde 7 horas, mas mantenha a rotina sempre. Djanira, ela vai passar umas coisas para vocês, para você, para conseguir massa, tá? E a gente também vai continuar falando das suas ansiedades. Vamos marcar uma horinha, quem sabe você marca uma horinha com nós duas e resolve isso numa vez só, tá bom? E as meninas de Salmourão, o que vocês estão com dificuldade agora nesse frio, nessa situação? Pergunta aí, gente. Aproveita a chance, tá bom? Outra coisa importante, vocês têm que continuar os exercícios. Não dá para ir na academia? Vai fazer os exercícios do José Pedro, que ele mandou com todo carinho, tá bom? E aí, o que mais que vocês queiram perguntar? Nildete, tem alguma coisa que você está querendo fazer? Alguma pergunta que você esteja querendo? Quem não é do grupo também, a Angélica que tá aí, a Thaís, o meu colega que tá aí, que entrou agora também, a Dilson, faz tempo que a gente não te veja, hein? Não falo com você. Tem alguma pergunta para nossa nutricionista no tempo de coronavírus? Aproveita, gente, porque não é sempre. Gente, é isso que ela falou sobre organização, é muito importante, não só pro sono também, que é fundamental, mas pra gente conseguir fazer as refeições, né, principalmente. Então, a nossa alimentação fracionada, regradinha, fica muito mais fácil, porque vamos supor, hoje você almoça num horário, amanhã você almoça outro, não tem rotina nenhuma ali, né? Então, você também não tá respeitando os seus sinais de fome, né? Você tá comendo a hora que quer e aí o corpo vai se acostumar com isso também. Então é muito importante, crie uma rotina, determine um horário para você acordar, para você dormir, para você fazer as refeições, né? Outra coisa também que eu falo que ajuda muito é anotar as coisas que você come no seu dia a dia. Elas têm na pasta isso, viu? É um exercício que elas fizeram. A gente chama de diária alimentar. Então, quando a gente consegue anotar a nossa alimentação durante o dia, a gente consegue visualizar o que a gente come. Então, às vezes você pensa e fala, nossa, eu não tinha percebido que eu tinha comido isso. Nossa, eu comi tudo isso, amanhã eu posso diminuir. Então, quando você consegue visualizar o que você está comendo, fica mais fácil também para você se conhecer e conseguir controlar melhor essa alimentação também. Enquanto ela tá falando, é difícil falar e ler, né? Aí eu fui lendo. Aí a Claudete perguntou, ela falou que gosta muito de sopa de legumes, mas se ela pode pôr arroz. Eu costumo falar para elas que arroz não serve para nada. Quanto menos elas não usarem, melhor. Não, gente, Mas você, nutricionista, pode dar uma coisa melhor para ela. Não, o arroz, sim, ele é o nosso amigo. Eu falo assim, que o brasileiro, ele tem uma coisa muito boa, que é o arroz e o feijão. Então, o que um não tem, o outro tem. Então, eles se completam. Então, não pode comer arroz branco puro, senão eu vou falar, não dá pra comer. Mas a junção de arroz e feijão, ela é muito boa. E o nosso corpo precisa de arroz, né? Aí você falou que gosta de colocar um pouquinho na sopa. Desde que essa sopa não vá macarrão ou batata, pode colocar. Agora, se já tem macarrão, já tem batata, aí já não precisa colocar o arroz, né? Só o macarrão ou a batata já é o suficiente. Legal, seria legal a gente fazer isso, né? Tipo uma folhinha, carboidrato. Se eu pôr arroz, eu não posso pôr tal coisa. Seria legal, isso, né? Pra não ter... E aí também perguntaram aqui que a pessoa não consegue comer bolacha integral. Tem umas pessoas que são muito contra a integral. Isso. E tem gente que não consegue viver sem o pão. O que você fala disso? Olha, gente, eu falo que o pão não é o nosso problema. O carboidrato não é nosso inimigo, gente. A gente tem que tirar muito isso da nossa cabeça, que o carboidrato ele não é nosso vilão, tá? A gente precisa, o nosso corpo precisa de gordura, ele precisa de proteína e precisa de carboidrato. Esses 3 macronutrientes que a gente chama. O que acontece é que as pessoas pecam muito é a quantidade. Então, Carol, posso comer meu pãozinho francês todos os dias no café da manhã? Pode, só que você não vai poder comer 5 pães,
né? Então, um pão pode comer. Agora, a quantidade de 5 pães durante o dia todo, ou 5 pães no café da manhã, aí já não dá. O problema não é o pão, gente, é sempre a quantidade que você come, tá? Mas assim, a gente pode substituir por outras coisas também. A tapioca também, que a gente gosta bastante, porém tem que tomar cuidado. A tapioca é um carboidrato calórico. Muita gente acha que é um alimento fitness, mas sim, ele é calórico. Eu sempre falo, salpica um pouquinho de linhaça, a gente está agregando fibra para esse alimento, tá? Então, muito cuidado. E tapioca também é no máximo 4 colheres de sopa. Tem gente que vai colocando, é fitness, vai colocando um monte e se torna um alimento muito calórico. Muito cuidado também com a tapioca, tá? Mas o pão não é o problema, gente. É sempre a quantidade. Um pãozinho francês de manhã ou no café da tarde, não tem problema. O que eu também sempre falo, colocar proteína junto com esse pão. Então, você pode fazer um ovo mexido com pão, você pode comer ele com queijo. Então, você está agregando algo que vai te ajudar ainda mais na saciedade, tá? E diminuindo aos poucos, igual você falou. Isso. Porque as meninas do grupo da obesidade, assim, tem umas que elas precisam realmente emagrecer para ou entrar na bariátrica, porque assim, a gente tem num grupo pessoas que quiseram fazer bariátrica, né? Aí você tem que emagrecer 10% do seu peso, senão você não vai, nem começa. Isso. Só que tem gente que conseguiu e desistiu e quer continuar emagrecendo, então isso é bacana. Então, quer dizer, tem que diminuir mesmo, né? Para depois continuar. Isso. E aí eles falam o que você falou de comer o pãozinho, dá para comer. Então, se você come 2 pão, come um pão. Um pão. E aí o que você faz? Faz o que ela falou, coloca o ovo para preencher, porque você falou, a gente tem mania de comer sem ter fome, né? É uma fome emocional. Quando a gente tá com fome, igual no caso delas, igual no meu, que deu uma engordada e a gente precisa dar uma enxugada, quais os alimentos que você fala assim, ó, come isso que sua fome vai, que dá uma sensação de saciedade e você não precisa comer tanto? Tá. Gente, ó, alimentos que dão a saciedade e ajudam bastante a diminuir a fome é as fibras. Então, aveia, linhaça, chia, então a gente não coloca eles à toa no plano alimentar. São alimentos riquíssimos em fibras. As fibras, o que acontece? Ela ajuda na saciedade. Então, o arroz integral, vamos dar um exemplo. Às vezes você vai sentir fome muito mais tempo do que quando você come um arroz branco, por causa da fibra. A mesma coisa, quando você for comer uma fruta, porque muita gente fala que fruta não sacia, né? A fruta sozinha, gente. Então, por exemplo, você pode comer uma banana com aveia também, tá? Ou você pode até fazer uma panquequinha. A banana, aveia e ovo. Tem já um conjuntinho completo, um café da tarde maravilhoso. Você já vai sentir fome bem mais tempo do que você comer uma fruta sozinha. Então, sempre colocar isso. Outra dica que eu uso muito com meus pacientes é colocar uma laranja depois do almoço. Uma laranja com bagaço, porque o bagaço ele é riquíssimo em fibra. Então, às vezes, aquela pessoa que gosta muito de beliscar durante a tarde, então a gente coloca uma laranja com bagaço depois do almoço, a pessoa fica mais tempo saciada, então vai sentir mais fome e durante a tarde não belisca. Então já tive pacientes que vivia beliscando durante a tarde inteira. Aí ela chegou pra mim e falou: Carol, eu chupei a laranja com bagaço, você acredita que eu nunca mais belisquei durante a tarde? Então, gente, porque isso é saciedade, então você não precisa mais ir beliscando durante a tarde. Crepioca, bem legal, porque ali você também tem a junção, você colocou uma proteína junto, então não vai deixar um carboidrato de rápida absorção, então você vai sentir fome também mais tempo, é bem legal também, você pode utilizar. Tem a aveioca também, em vez de usar a goma de tapioca, é a aveia, que eu acho que ainda vai dar mais saciedade do que a crepioca. Deixa eu ver quando às vezes passa o dia sem comer. A de Janeiro é a de Oswaldo Cruz, que ela tem baixo peso. Uma outra coisa também é assim, as meninas elas que estão começando, né? Sobre a água.
É legal tomar muita água? É bom tomar uma água meia hora antes de comer? Ou isso vai atrapalhar? Como que é esse negócio da água? Porque cada um fala de uma coisa. Tá, deixa eu só... Ô, Djanira, às vezes ela é baixo peso, como você falou. Isso é o que acontece, não é assim ideal a gente ficar sem comer o dia inteiro. Porém, tem pessoas que vão conseguir fazer 6 refeições no dia, então pessoas que vão conseguir fazer apenas 4. Desde que essas 4 refeições sejam bem distribuídas e que você consiga suprir as necessidades do seu corpo, beleza, tudo bem. Agora, o que não é legal? Nessas refeições você fazer apenas, às vezes você só janta ou às vezes você só almoça, isso já não é legal, né? Você não tá conseguindo entregar para o seu corpo a quantidade de energia que ele precisa, então ele começa a tirar das nossas reservas, ele começa a tirar dos nossos músculos, né? Então isso não é legal, tá? Então tentar fracionar, começa devagarzinho, né? Às vezes você não sente tanta fome, levanta um pouquinho mais cedo, toma um cafezinho, né, de manhã, começa a estimular o seu corpo a fazer pelo menos no mínimo 4 refeições por dia. Principalmente ela que relatou que queria ganhar massa muscular, né? Principalmente paciente que quer ganhar massa muscular são os pacientes que mais comem, porque a gente precisa de energia para ganhar massa muscular. Porque se eu não tenho energia para ganhar massa muscular e eu não como, eu vou começar a tirar dos meus músculos. Então eu não estou alimentando eles, eu estou retirando deles. Então começar e tentar fazer algumas refeições, aumentar o número de refeições durante o dia, tá? Porque isso também não é saudável. E sobre a água, eu falo assim para meus pacientes, desde que você tome água, já é um passo importantíssimo, porque tem gente que tem uma dificuldade muito grande. Então, o horário que você vai tomar água ou não importa muito. Agora, se você é uma pessoa que gosta de comer muito antes de almoçar, talvez seria interessante, meia hora antes de almoçar, você tomar um copo de água, né, para ajudar aí na saciedade. Ou se não, você pode começar pela salada. Começa pela salada, depois vai para o arroz, vai para a proteína, tá? Então isso também vai estar ajudando bastante na saciedade, no quanto você come de arroz. Se é uma pessoa que tem muita dificuldade de diminuir o arroz, come a salada primeiro. Aí você come a salada, depois você vai come o arroz, feijão e a mistura. Você vai ver que você vai diminuir bem menos a quantidade de arroz que você vai colocar. Mas a água a gente pode tomar o horário que vocês sentirem. O certo nem é sentir sede, né? Mas podem tomar o horário que vocês acharem melhor. O importante é você tomar aí a quantidade de água durante o dia, tá? Tudo certinho. Deixa eu ver aqui, acho que barrinha de cereais. Ah, tá. Gente, é sobre barrinha de cereais. Eu não gosto muito de prescrever, por quê? A maioria delas é aquelas de sabores, então tem muita adição de açúcar e pouco benefício. Então, pelos malefícios, eu prefiro não indicar. Quem gosta muito de barrinha de cereal, eu tenho receitinha também de barrinha de cereal caseira. Quem quiser também manda lá mensagem no Instagram que eu passo. É muito mais fácil você fazer a sua barrinha de cereal. É super legal, na verdade, barrinha de cereal, porém desde que você faça e não essas industrializadas, porque ela tem muita adição de açúcar, muito conservante e quase nada de benefício à saúde. Então, e sem falar que são bastante calóricos. Carol, aqui ela tá falando, ó, de que ela não consegue comer de 3 em 3 horas, né? Porque a gente fala que consegue. Eu li, mas eu sou uma psicóloga, né, que tem até um jejum intermitente, que são vários que são errados, né, que as pessoas estão fazendo errado, não tomam café da manhã, mas tem um que funciona. Então, o que você quer? Que você pode falar sobre isso? Eu tenho que comer de 3 em 3 horas, eu posso fazer uma outra coisa se eu não consigo, tá. O que pode fazer? Gente, isso é muito individual. Tem paciente que eu vou conseguir que ele se alimente de 3 em 3 horas. Tem paciente que não tem jeito, eu não vou conseguir. Ele vai passar de mais de 3 horas sem se alimentar. Porém, eu tenho que melhorar muito essa refeição anterior, né? Então, de colocar fibra, tem que fazer com que ele
fique bem na refeição anterior, porque ele vai ficar um período maior em jejum. Aí sobre jejum intermitente, não é todo mundo realmente que eu indico, porque tem pacientes que geram uma compulsão alimentar nessa janela que pode consumir, tem pacientes que aí não conseguem. Bem legal, então, o emocional tem muito a ver com pelo essa emocional. dieta. Então, não é todo paciente. Eu acho que até hoje eu não cheguei a indicar jejum intermitente para ninguém. Conheço as estratégias, sei todo o protocolo, porém não é uma coisa que eu acho legal pelo emocional da pessoa, né? Então, tudo que é muito restritivo, tudo que a gente fala que é proibido, o paciente ele tende a querer mais aquilo, né? Então, se eu falar para você não coma chocolate, esse chocolate você vai querer muito. E eu sempre falo para meus pacientes, não tem nada proibido, nada que você não possa comer. Você pode comer, desde que você respeite as quantidades dessas quantidades, e eu passo as quantidades para eles. Mas não tem nada que esteja proibido, gente. Então, tomar muito cuidado com essas coisas. Se é uma pessoa que tem mais tendência à compulsão alimentar, eu não acho bacana. Porque aqui ela ainda falou, ela não consegue te comer de 3 em 3 horas, só que ela só vai comer no jantar. Aí que tá o problema, né? Chega na janta, come demais, aí não dá. Exatamente. Isso ela tem que comer bem antes, muito bem, para quando chegar no jantar ela comer Perfeito. pouco. É bem isso mesmo. Quando a gente fica muito tempo em jejum, um intervalo muito grande, Carol, eu não sinto fome. Ok, mas na hora que você for jantar, você vai comer lá uma quantidade de arroz exorbitante. Eu já tive paciente que relatou para mim que comia 7 colheres de arroz e ficava o dia inteiro em jejum. Então, o que acontecia? Ele descontava tudo no carboidrato, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Mesmo que você não tenha fome, comece devagar. Coloca uma fruta no meio do dia. Uma fruta, já que você não tem fome, uma fruta vai saciar durante a tarde. O que não pode é ficar até o jantar sem comer, né? Porque aí você vai acabar descontando, vai pegar arroz demais, vai pegar comida demais, é onde também acontece as repetições, né? Então, sempre tomar muito cuidado. Não procure ficar muito tempo em jejum dessa forma, tá bom? E aí eu vou até colocar uma coisa que tem a ver, gente, aqui, que é o quê? Comportamento. Você não come o dia inteiro porque seja lá o que você faz na sua vida, o que você começou a fazer, te levou a não comer durante esse período. Então, o seu comportamento alimentar é esse. E comportamento, lembra que eu falei para vocês, comportamento muda. Aí você come na janta, come demais, o horário da janta é um horário que depois você dorme, você não elimina essas energias, não elimina tudo isso que você comeu. Então, o que você precisa fazer? Mudar de comportamento. Vai tentando aos poucos. Toma um bom café da manhã e sim, tenta comer uma frutinha, tenta comer alguma coisa, para quando você for jantar, você não jantar demais, porque quando você vai dormir, toda essa energia que seu corpo tinha para desgastar no dia inteiro, à noite não desgasta. Então é comportamento. Comportamento pode ser mudado. A gente pensa diferente, começa a agir diferente, nosso comportamento muda, né? E então é isso que tinha a ver também assim com psicologia. A gente dá certo, eu tô gostando dessa menina. E aí uma outra coisa também, o comer à noite. Até que hora que seria legal eu comer? Como que tem a ver o eu comer e a hora que eu vou dormir, né? O sono é importante por causa disso. Se você dormir muito tarde, você quer comer, porque parece que de noite dá muito mais fome na vida do que de dia. Olha, gente, outra coisa também é muito individual. Tem pacientes que sentem fome durante a noite e a gente vai precisar colocar uma ceia, né? Tem pacientes também que têm dificuldade, gente, no sono. E a alimentação ajuda muito mesmo no sono. Então, tem alimentos que a gente pode colocar antes de dormir. Gosto muito de colocar mingau de aveia, gente. A aveia, ela é precursora do hormônio do sono. Não vou explicar o mecanismo todo aqui pra vocês, não. Grão de bico também, né? Grão de bico ajuda, a banana também ajuda, cacau 70% ajuda também, gente. Então, esses são alimentos que vão estar te ajudando no sono também. Então, às vezes, o paciente chega pra mim e fala, meu sono é péssimo, eu acordo cansado.
eu não tenho disposição para fazer durante o dia, não tenho disposição para nada, acordo mais cansado do que eu deitei. A nutrição ajuda nisso também, tá, gente? Então, não só também antes de dormir, mas a alimentação durante o dia todo, né? A ceia, né? A alimentação lá antes de dormir vai ser como se fosse a cerejinha do bolo, para ele realmente conseguir dormir. O que também é ideal é comer pelo menos 1 hora antes do horário que você for dormir, 1 hora e meia antes, tá? E também não comer nada pesada, é mais essas coisas. É ceia, não janta, tá, gente? Não é feijoada e dormir. Mingau de aveia, um leite, também pode ser um leite morno, um chá de camomila que ajuda bastante, chá de camomila, erva doce. Procurar também evitar alimentos que tenha cafeína, também para não estar prejudicando o sono. Então, chá preto, café. Então, se é uma pessoa que tem muita dificuldade para dormir, depois das 18 horas, não tomar mais café, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas você pode comer à noite, desde que seja um lanchinho mais leve, né? Não vai pegar pesado aí, fazer uma jantar Mingau e dormir. de aveia, né? Isso. Ou banana, leite também pode colocar também. Tem gente que gosta de leitinho morno, né, antes de dormir. Às vezes um chá de camomila, de erva doce também eles têm toda uma propriedade calmante que vão estar te ajudando durante o sono. Porém, gente, quando a gente quer um chá ativar a ação dele, a gente não pode colocar açúcar, outra coisa bem importante. Aí tem que tomar sem açúcar. Não pode tomar com açúcar não, tá? Então, açúcar chá de camomila, faz mal, gente. Açúcar faz mal. Um chá de camomila, um chá de erva doce sem açúcar, tá bom? Deixa eu ver, alguém mais tem alguma dúvida? Acho que não. Se você quiser falar mais alguma coisa, ou finalizar, ou assim, porque aí elas vão ficar com um gostinho de quero mais, ou eu convido você para estar mais presente com a gente mais uns dias, porque elas entraram muitas vezes também, né? Eu entendo. Mas se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Se quiser finalizar também, fica à vontade. Porque, tá vendo agora que elas estão retornando. Quem retornou agora tá perdendo. Uhul! Já vai acabar, porque é 30 minutos só. Que lindas. Mas acho que a gente começou a falar bastante. Quem quiser sobre o e-book, gente, é o e-book de sopas e caldo. Quem quiser, entre em contato comigo lá no Instagram, @NutriCarolBelucci. Eu vou deixar todos os contatos dela aí no comentário também, tá bom, gente? Isso, perfeito. E aí, entre em contato comigo, eu mando. Quem tiver dúvidas também, ficou com vergonha de perguntar aqui, pode mandar lá pra mim que eu respondo também, tá? Essa pessoa... A Adriana, ela fez a cirurgia bariátrica, né? Entendi. Então, ela tá perguntando se ela fez cirurgia, só que ela não consegue comer comida à noite. E a proteína que come durante o dia faz mal. O que ela pode fazer? Adriana, olha, aí o seu caso é muito, muito, muito específico. A bariátrica, a gente tem que pensar que é uma cirurgia que a gente tem que fazer acompanhamento nutricional, principalmente o resto da vida. Porque a gente tem que tomar um monte de coisa, a gente tem que acompanhar várias coisas. E uma delas tem pacientes que têm a dificuldade mesmo de comer proteína durante a noite, né? Que é o dela. Adriana. Ela come proteína durante o dia e faz mal. Aí tem que ver se é proteína também animal, se tá te fazendo mal, ou se é proteína vegetal. Se for proteína animal, carne, frango, peixe, aí o ideal a gente seria entrar numa abordagem mais vegetariana, né? E optar mais por proteínas vegetais. Aí a gente também tem que ver que tipo de proteína que tá te causando mal e que mal também seria esse também pra gente. Seria algo mais específico, mais individual. Mas depois, se você quiser, a gente conversa, eu vejo certinho também o caso. Aqui a Claudineia tá perguntando quem fez bariátrica e quer comer, né, o tempo todo. Eu vou até pegar um pouquinho, depois você continua. Claudineia, essa pessoa aí que você tá falando tem que passar lá na clínica para conversar um pouquinho comigo. Porque o emocional, né? Porque você fez bariátrica, você não sente fome para comer o dia inteiro. Não. Seu organismo não tem fome para comer o dia inteiro. Então, isso é emocional.
Mas eu vou deixar, né, falar pra Carol falar algumas coisas pra te ajudar também. Mas, ó, eu tô indo toda semana aí e eu coloco no grupo, ó, quem tá precisando, vai lá. Então, eu vou estar te esperando lá, depois a gente conversa particular e tô te esperando lá pra falar também disso, tá bom? Porque quem fez bariátrica não sente fome o dia todo. E outra, não precisa comer muito. Não tem necessidade de comer nem um pouquinho, porque a redução faz você comer mínimo, você não aguenta comer muito. Então eu tenho que pensar assim, aquilo tá me fazendo mal ou eu tô comendo mais do que o meu estômago que fez a cirurgia tá conseguindo, né? Tem que ver todas essas coisinhas aí, e é o que ela falou, aí tem que conversar pessoalmente, ver individualmente o que é cada coisa. Claudineia, você... Como psicóloga, eu falo assim, ó, dá uma passadinha lá que a gente precisa conversar, porque a gente sabe como que tá isso. O coronavírus está deixando as pessoas mais ansiosas, mais depressivas, então isso está trazendo coisas passadas, porque você se sente fechada, você se sente sem poder fazer nada, e isso traz coisa passada. O que é trauma? Quando uma situação que está acontecendo comigo faz eu relembrar outras coisas que já aconteceram. Então, às vezes, nem é tão complicado o que está acontecendo agora, mas retoma tudo uma coisa que já aconteceu. Então eu espero você lá semana que vem, depois te mando um alô do dia que eu vou estar lá, tá? Mas passo para a parte da nutricionista falar também. Ó, lembra que a gente falou sobre fome física e emocional? Provavelmente o que ela tá sentindo é uma fome emocional. Ela tá se sentindo muito ansiosa e aí ela vai descontar na comida. Então ela sente uma vontade absurda de comer. Tá? Então, já que ela consegue identificar que é fome emocional, a gente pode fazer outra coisa, às vezes vai fazer uma outra atividade, e aí você para de pensar um pouquinho. E coloca mais fibra, né? Na alimentação, um pouquinho mais de fibra, às vezes coloca aveia, coloca linhaça, coloca chia. Eles são alimentos que ajudam na saciedade e diminuem um pouquinho mais essa ansiedade, essa compulsão também, tá? Aí a Adriana tá falando, ela respondeu pra você, né? É animal e também não consigo comer feijão. Entendi. Aí, Adriana, o que é legal? A gente tem que deixar de molho todas as nossas leguminosas. Então, feijão, grão de bico, lentilha, tudo, soja, tudo que é leguminosa, a gente tem que deixar de molho. E aí vai aí no mínimo 12 horas de molho. O ideal é você deixar de molho, jogar essa água fora e trocando, na verdade. Toda vez que formar aquela espuminha em cima, você vai jogando essa água fora. Aí você coloca na panela, 5 minutinhos na panela e joga de novo essa água fora. Aí você ferve. Porque ele tem componentes antinutricionais que acabam causando gases também. E a proteína animal, pelo que você está me relatando, eu acho bom você parar um pouquinho de comer elas durante o dia e optar mais por proteínas vegetais. Então seria uma abordagem um pouquinho mais vegetariana. E aí também precisaria de um acompanhamento nutricional, porque você pode faltar nutriente quando você faz essa abordagem de forma incorreta, tá? Então sempre procure um profissional para ver melhor o caso, tá? Dieta líquida. Mas é alguma patologia, será, não, dela ou não? Não, gente, então não. Porque não é legal. Ela tá falando, é que a gente tá lendo, gente, porque a Maria perguntou se tem que fazer, se ela pode fazer uma dieta só líquida, né? Não. Porque tem facilidade. Então a resposta é não. Não, gente, Tipo, a gente utiliza dieta líquida num pós-operatório. Então, quem fez bariátrica sabe. No pós-operatório, a gente vai fazendo a graduação da dieta e começa com dieta líquida. Então, não tem sentido, se não é um pós-operatório, fazer dieta líquida. O ideal é você passar por um profissional, ver onde está errando a sua alimentação. Provavelmente tem algo que você está errando e você não está conseguindo identificar. Então, com o profissional vai conseguir identificar isso e te guiar pelo melhor caminho. Então, gente, agora também não é o momento de fazer esse tipo de loucura, tá? Então, sempre procure um profissional.
para te guiar, mas dieta líquida não é o caminho, tá? Porque também a gente não consegue, você vai conseguir manter isso o quê? Uma semana no máximo. E a dieta para causar emagrecimento é aquela dieta que a gente consegue manter aí por um bom tempo, tá? Esse é o segredo do emagrecimento. Porque tudo a gente precisa de ser contínuo. Você não engordou de uma hora para outra. Foi algum hábito que você fez de forma contínua todos os dias. Então, por exemplo, você foi sedentário todos os dias. Isso causou obesidade, o acúmulo de gordura. Então, foi algum hábito que você fez todos os dias que te causou o ganho de peso. Então, para você perder peso, você precisa de um hábito contínuo todos os dias para você perder esse peso, porque o nosso corpo também não funciona de uma hora para outra. Então tem que ter uma constância no tratamento. E aí também, ó, para as meninas que fizeram bariátrica, que às vezes diz que tá passando mal, e a gente não tá tendo as reuniões lá na DRS de Marília, mas eu ando perguntando para a Bel. O que tá acontecendo? Se a pessoa tá passando mal, ela tá comendo além do que o organismo está aguentando. Certo? Se ela tá tomando todas as vitaminas, todos os nutrientes, o que foi passado para mim é que a pessoa está comendo a mais do que o organismo está aguentando. Ah, mas a dieta falou que eu posso comer 2 porções disso. Ok, a dieta falou, mas às vezes seu organismo, porque cada pessoa é uma pessoa, então você diminui para 1 porção. Por quê? Porque não é porque a dieta tá falando que você tem que comer tudo aquilo que você vai comer. Tem uns que não vai conseguir. Não é um acompanhamento contínuo, né? Você não tá indo vendo, você não tá vendo a Nutri para você falar, olha, a Nutri tá sendo demais, então não tem como ela mudar. Isso foi um dos motivos que eu tava atrás de você, porque essas meninas, elas estão meio perdidas, elas fizeram, e aí, o que eu posso fazer? Então, não sei, né, se você concorda, às vezes, o que a dieta dela, das porções, tá sendo muito pro organismo dela. Isso. Eu conheço gente que fez bariátrica e não conseguia comer nada, comia obrigada, porque o organismo não aceitava. A capacidade então, vai aos pouquinhos. Diminui muito. Do mesmo jeito que quem tá muito pesado tem que diminuir na comida aos poucos para não ser muito restritivo, o pessoal da bariátrica também, ele não pode ficar comendo nada o dia inteiro, porque tem gente que não quer comer nada, mas vai aumentando aos pouquinhos. E o que eles falam? Se está passando mal quando se alimenta, o organismo não está aceitando. Tá? Pão integral pode substituir por pão de farinha branca, que a Claudete entrou depois do pão. Pode. Ela falou que pode comer um pão só, viu, Claudete? Mas pode sim, ó. Pode substituir, né, o pão integral para quem gosta. Também não vai comer pão integral obrigado. Quem gosta de pão integral, eu particularmente amo alimentos integrais. E como super de boa, mas tem gente que não consegue. Se você gosta, pode substituir sim pelo pão branco. Porém, gente, a quantidade não é porque é integral que eu vou comer um meio pacote de pão de forma. E outra coisa, sempre procurar pão integral de forma mais caseira. Então tem vários lugares, aqui em Aramentina tem, mas acho que em Oswaldo Cruz também deve ter, padaria, mercados que vendem pão integral 100% caseiro. Então, às vezes um pão de forma ele vai ter vários componentes químicos que acabam não deixando o alimento tão legal. Então, sempre optar por um pão 100% integral caseiro, tá bom? Essa mulher que perguntou do pão, ela já saiu dos 56 e tá quase no 42, tranquila, sabia? Ela tá ficando expert nisso. A Adriana falou assim que ela não está comendo, né? Que ela não come acima do que tá normal, né? Mas é assim, às vezes acima do que tá na dieta, né? Mas se mesmo assim você não tá fazendo isso, alguma coisa tá acontecendo, né? Tem que passar no profissional e ele vê o que tá acontecendo com o seu organismo. Mas às vezes você bebe água, tá? E também passa mal. Ela reclama diminui um pouquinho. Então, ao invés de você beber mais água, fraciona mais essa água, bebe menos água. Que toma meio copo, então ela vai ter que tomar metade da metade do copo. Porém, mais vezes por dia, entendeu? Mais vezes. Tudo é assim, gente. Então, diminui um pouquinho menos e aumenta a quantidade. A Claudineia disse que também tá passando mal, ela fez já faz um tempo. Claudineia, você tá tomando as suas vitaminas lá que mandou? Tá conseguindo? Gente, como que tá? Quem fez bariátrica tem deficiência de várias vitaminas mesmo. E são coisas que tem que suplementar o resto da vida, gente. Então, procure um profissional, não parem de tomar as vitaminas.
Por favor, porque isso causa deficiência, tá? Que a gente retira uma parte do nosso intestino que é responsável por várias absorções de nutrientes. Então, não parem, gente. Procurem sempre fazer o acompanhamento nutricional, né? Porque não vai parar, tá? Ela tá tomando todas elas. Perfeito. E não pare, porque é importantíssimo. Isso é uma coisa que tem que tomar o resto da vida, não tem jeito, porque causa deficiência. E aí tem vários sintomas, queda de cabelo e para mais, viu? Vamos terminar. Vamos. E aí a gente marca um outro dia, uma outra hora, se você aceitar, lógico, porque a gente adorou a sua presença. Fiz mas comecei a tomar agora. Né? Isso é uma coisa que deveria tomar também desde quando começou até agora. É que a Claudineia, ela fez pela Unimed, porque ela trabalhava no lugar. Aí ela saiu, aí ela continuou esse emagrecimento, aí ela foi pro nosso grupo. E aí agora, quando a gente já tinha começado para tentar mandar ela pro médico de novo, aconteceu esse negócio de coronas, aí tá, né? Tá tudo muito fechado. Mas tá bom, gente. Então, se você quiser terminar, se despedir... Vocês têm alguma dúvida, mas, gente... Bom, depois ela vai deixar meus contatos aí embaixo para vocês no comentário. Quem quiser, tiver mais dúvida, ficou com vergonha de perguntar aqui, pode me chamar no privado ou no WhatsApp, no Instagram, onde vocês se sentirem confortável, tá? E aí eu converso com vocês também. E tá aberto, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser o e-book lá de sopas e caldo também vem falar comigo. Tá super aberto, quero super conversar com vocês, tá bom? Meninas e menino, que tem uns meninos que tá aí também. Ó, eu sei que a gente teve uma dificuldade no começo, teve gente que entrou no começo porque tinha hora marcada, saiu, mas a gente vai tentar fazer uma próxima no horário certinho agora, a gente vai ficar treinando e vai saber ser expert das coisas. Normalmente faz no Instagram, mas eu sei que muita gente não tem o Instagram. Obrigado pelas pessoas que adoraram, que gostaram, que falaram. Falem para entrar na próxima, que a gente vai estar aqui. Chama as tem amigas, umas né? pessoas que têm umas particularidades que talvez ela não conheça, né? Ela não conhece mesmo porque ela não conhece vocês, mas a gente vai estar trabalhando junto. E quem sabe quando a gente voltar, ela volte aí com a gente, né? Vamos ver, porque a gente precisa de uma profissional de nutrição aí também. E fora quem tá aí do nosso grupo, né, de Salmourão, que é o pessoal que é da saúde, de atenção básica e do centro de saúde, pode entrar em contato também com a gente particular, que a gente vai estar fazendo essa equipe aqui super legal, que vai dar certo, porque eu tenho uma experiência como psicóloga, ela tem muita como nutricionista, e a gente só quer aumentar isso, tá bom? Desculpa de novo pelos nossos erros do começo, mas a gente vai arrumar e a gente vai prometer. Vou falar aqui pra ela, ó, vamos fazer uma que na próxima vai dar certo desde o começo? Vai dar certo desde o começo. Ai, tá vendo? Assim a gente já ganha mais uma vez com ela. Tá bom? E Adrianas e meninas, se a gente não respondeu tudo direitinho, depois vocês perguntam de novo, a gente responde, tá? Claudineia, que eu sei que tá aí, a Adriana que perguntou. Rosa, brigadão, responderam o negócio da água, hein, dessa vez. Você lembra, né? E, gente, eu acho que já passou agora, né? Vou tentar gravar isso aqui, vou ver se dá um jeito de manter, se põe lá no YouTube, senão vai ficar aqui. E aí eu falo pra vocês se a gente vai ter outra semana que vem ou não. Eu acho que sim, porque aí vocês vão ter mais perguntas, vai entrar todo mundo no horário certinho, se Deus quiser. Tá bom? Pra vocês não ficarem aí abandonadas, porque a gente não pode parar. Tá bom? Beijo, até mais. Tchau, gente. Boa noite. Desculpa, né, pelos nossos erros do começo, mas acontece. Espero que vocês tenham gostado, tá? E vai deixando perguntas. Deixa as perguntas para a próxima live, a gente já tem o que vai falar, porque a gente está abrangendo muito, né? Ela abrangeu assim uma coisa que eu, na verdade, sei de vocês e o que ela sabe, mas se vocês mandarem perguntas mesmo quando acabar o vídeo para mim aqui no
no WhatsApp, no YouTube ou em qualquer lugar das nossas páginas, a gente tem como já trazer umas respostas adequadas para isso, tá bom? Perfeito. Beijo, gente. Salmourão Mais Beijo. Fino e Elegante e todos os outros convidados que estão aqui, que participaram, eu agradeço, tá bom? Tchau, tchau.